Boa noite, pessoal. Vamos dar início aqui a mais um podcast da TV Inteligente. Hoje vamos falar sobre carregadores veiculares. Estamos aqui com o Ronaldo. Ronaldo, se apresente, por favor. Ronaldo, sou o executivo da SMA Energy. Hoje nós estamos trabalhando com carregadores há 3 anos, né? Somos integrador de energia solar há 8. E vamos manter esse papo aí sobre carregadores, mercado de carros elétricos. Perfeito. E aqui também temos o Flávio, né? Nosso especialista aí da Intelbras. E hoje finalizou o nosso treinamento, né? Não tem mais, não temos mais, se Deus quiser. E aí, Flávio, se apresenta aí, por favor. Bom, boa noite, né, a todos aí. Meu nome é Flávio Paixão, sou especialista, né, em mobilidade elétrica lá da Intelbras, mais voltado aí para a área de treinamentos. E é sempre uma satisfação estar aqui em Natal, né, participando aqui do encontro com nossos amigos distribuidores da região, né, e hoje tivemos um treinamento muito bom, né, aqui com a equipe, né, que participou. E foi tão bom que amanhã eles querem continuar. Então amanhã eu vou falar um pouco mais aí sobre as soluções de carregamento da linha DC e do software de gerenciamento. Ótimo, perfeito. Então, pessoal, como é que vocês enxergam o mercado de veículos elétricos hoje no Brasil? Vamos lá. Hoje o mercado de veículos elétricos está em grande expansão, né? Hoje as grandes marcas aí como BYD, Geely, Omoda, GAC, hoje eles estão com um carro de entrada, né? Aí na casa dos seus 99, 129, e está pegando muito o mercado de elétrico, né? Principalmente os motoristas de aplicativo, o pessoal que quer realmente economizar, que anda dentro da cidade, né? Então esse pessoal que anda na cidade geralmente compra o carro elétrico para fazer essa rotina diária. Não quer dizer que o carro elétrico não sirva para viajar, mas hoje o mercado está em expansão também por conta do preço dos combustíveis, que hoje está subindo muito rapidamente, está disparando, e aí é uma solução que o pessoal tem para diminuir a despesa mensal de casa, né? E muitos têm energia solar, e aí a combinação perfeita, é o que eu digo, é o ponto da economia, energia solar e carro elétrico. Isso. E assim, qual é a diferença hoje? Qual é a conta que você faz hoje para o carro elétrico comparando com o carro a combustão? Hoje a conta é bem simples, né? Hoje funciona o carro elétrico hoje, em tese, ele consome de 30% a 40% de um carro a combustão. Então, o cara vai comprar um carro elétrico, ele tem o seu carro a combustão que ele gasta R$1.000 de gasolina. Quando ele vai partir para o carro elétrico, ele tem que contabilizar entre R$300 e R$400 de recarga para ele fazer a compra do carro elétrico e ter esse valor no orçamento, independente se tem energia solar ou não, para fazer a compra do carro dele e recarregar o carro dele em casa, né? E a questão da manutenção, por exemplo, a gente sabe que quando a gente compra um veículo novo, a combustão, a gente tem aquelas revisões já praticamente programadas, né? Ou por quilometragem ou por tempo, né? E essas revisões também acontecem com o carro elétrico? Acontece, só que com menos frequência, né? Enquanto um carro a combustão, dependendo da marca, você precisa ir de 5 em 5 mil, de 10 em 10 mil, geralmente o carro elétrico ele precisa ir para a concessionária de 20 em 20 mil quilômetros. E as revisões, dependendo de concessionária para concessionária, elas variam, mas eu já paguei uma revisão do meu carro, foi R$321. Então assim, com 20 mil quilômetros rodados, né? Então assim, como ele tem muito menos peças do que o carro a combustão, então a manutenção dele torna-se muito mais barata do que o carro a combustão. Até mais rápido também, né? Muito mais rápido. Hoje, como é que o proprietário do carro elétrico ele enxerga a questão do carregamento? Por exemplo, os fabricantes eles já mandam um carregador no veículo, mandam um carregador rápido, carregador lento. Como é que funciona essa parte aí para o pessoal entender? Hoje, o cliente que compra um carro elétrico, eles optando por 100% elétrico, ele recebe da concessionária um carregador wallbox, né? Que é aquele que a gente instala lá na parede lá de casa, que é algo mais simples, né? Precisa de uma técnica a mais, e aí o colega Flávio ele vai falar mais na frente, porém é algo mais simples de se instalar, né? Quando o cliente opta por um carro híbrido, o carro híbrido geralmente a concessionária só entrega um carregador portátil, e aí o cliente tem que optar por comprar, se quiser carregar mais rapidamente, comprar um carregador wallbox, certo? E aí a diferença é que carro híbrido, bateria menor, ele vai receber um carregador portátil de 3.5 de potência. Carregador elétrico, carro elétrico, carregador wallbox com 7 kW de potência, 7, 7.2, 7.4, depende, varia de fabricante para fabricante, né? Mas basicamente é isso aí. Entendi. E hoje, como é que você vê a marca Intelbras
nos carregadores? Como é que você vê a Intelbras fabricando carregador, homologado por algumas marcas e entregando carregadores junto dos veículos já nas concessionárias? A marca Intelbras ela é muito forte, não só em marca, mas também em qualidade do produto. Eu estava conversando com o Flávio, eu sou assistência técnica de algumas marcas de carregadores e eu tenho muito problema com algumas marcas e com a Intelbras eu não tenho. Não tem porque o carregador é muito robusto, você vende. Ronaldo, o carregador ele é o mais caro ou um dos mais caros do mercado, mas tem qualidade. É melhor comprar um carregador mais caro e ter qualidade ou comprar um carregador mais barato, que eu sei que daqui a 1 ano, 6 meses ele vai ter um problema, carregador descartável. Então assim, eu já fiz mais de 2.000 instalações aí em 3 anos e eu sinceramente nunca tive problema com o carregador da Intelbras. E às vezes pode acontecer de um instalador errar na mão ali, dar um ponto quente, mas de funcionalidade, que o carregador deu problema, que a Intelbras não deu assistência técnica, eu não vejo. Perfeito. E aí, Flávio, a que se deve essa qualidade aí dos carregadores da Intelbras? O que você vê no mercado? O que você enxerga que a Intelbras trouxe para essa linha de carregadores que tem essa qualidade, que tem essas proteções aí? Fala um pouquinho dos nossos carregadores. Bom, o diferencial do produto Intelbras é justamente a sua parte construtiva, né? Porque a gente tem que entender que um produto que é nacional, ele é dimensionado para o nosso clima, né? Para a nossa realidade aqui do nosso país, onde a gente tem variações muito mais de temperaturas positivas do que temperaturas mais frias. Então, quando você compra um produto importado, né, onde o clima é diferente do nosso, muitas vezes ocorre, né, esse tipo de situação em que o carregador vai dar falha. Por exemplo, na linha DC, existem marcas concorrentes e apenas para a temperatura ambiente onde o carregador vai funcionar em plena carga, ele está setado em 40 graus Celsius. Já os carregadores da Intelbras, em temperatura ambiente, ele suporta 50 graus Celsius, né, que está muito mais adequado ao nosso clima, à nossa realidade. Então, principalmente na região Nordeste. Um diferencial que eu poderia citar, né, seria realmente a parte construtiva que vai influenciar na qualidade do produto, como o Ronaldo bem falou. Perfeito. Flávio, questão de proteções. O nosso carregador, ele tem as proteções adequadas, eles atendem as normas, eles atendem os RT do Corpo de Bombeiro de vários estados, que a gente sabe que existe agora uma normativa, né? Uma normativa que é uma RT que foi lançada agora em 2025 do Corpo de Bombeiro, né? Com relação às instalações de carregadores elétricos em prédios, em condomínios, né? Então, assim, são várias regras, né? Para isso, como é que você enxerga isso? O nosso carregador já tem todas as normas, tanto da NBR, né? Como também das RTs do Corpo de Bombeiro? Então, aí a gente tem que dividir um pouco a resposta, né? Com relação à parte construtiva do carregador, ele está dentro de todas as normativas técnicas exigidas, né, para o produto. Então, a parte de instalação exige ali o conhecimento de algumas normas técnicas, né, que as principais seriam a NBR 5410, que é a norma de instalação elétrica em baixa tensão, mas especificamente para os carregadores, existe a norma NBR 17019, que vai dar todo o direcionamento técnico da instalação, né, de carregadores veiculares de indução, e também a NBR ESD 61851. Então, basicamente, para o instalador, essas seriam as principais normas quando ele for instalar o produto. Com relação a locais de instalação, como condomínios, né, verticais, hoje já está, em alguns estados, sendo necessário esses locais se adequarem com relação à parte de segurança. Então, hoje, para alguns estados, para você ter um carregador instalado em um condomínio, em uma vaga coberta, é necessário que você tenha sistema de detecção de incêndio endereçáveis, sistemas de sprinklers, né, que são os chuveiros de emergência, com autonomia pelo menos de 2 horas de carga. Também ter sistema de exaustão de gases e um ponto bem importante que é uma botoeira de interrupção de carga a pelo menos 5 metros de distância do carregador. Perfeito. Se a vaga for em local aberto, a exigência básica seria apenas a botoeira de seccionamento do circuito a no máximo 5 metros do carregador. Então, dividindo a resposta, seria basicamente isso. Então, o produto ele é adequado às normativas do Brasil e o instalador também precisa ter esse conhecimento da parte de segurança. Perfeito. Só complementando o que o Flávio falou em relação à instalação, e quanto mais conhecimento técnico, tanto do produto como da instalação, o instalador ele tiver, mais segurança ele vai passar para o condomínio. Porque às vezes acontece muito, e é o que eu digo muito para os meus clientes,
que o condomínio ele precisa se adequar, exigir isso aí, certo? A respeito da viabilidade técnica da instalação de carregadores em condomínios, isso é um ponto importante. Já existem algumas leis estaduais, São Paulo é um exemplo, que não vai restringir a quem tiver um carro elétrico e que mora em condomínio a ter a negativa da instalação. No entanto, o profissional que for instalar o carregador nesse condomínio, ele precisa fazer previamente uma análise de viabilidade técnica, né? Fazer um levantamento da carga existente do condomínio, né? Primeiramente, e também fazer análise da própria unidade consumidora. Perfeito. Havendo sobra, né, de demanda do transformador, é possível então instalar o carregador com toda a segurança. Mas o que é que a gente tem visto muitas vezes? A negativa dos condomínios por falta de conhecimento a respeito disso. Então a gente, como fomentadores, né, desse tipo de serviço, né, de mobilidade elétrica, é muito importante passar essas informações e deixar todos os síndicos aí, né, de condomínios, né, tranquilos que se você contratar um profissional habilitado e treinado, ele não vai ter nenhum tipo de problema em relação ao dimensionamento correto da quantidade de carga e de quantos carregadores serão possíveis instalar nesse condomínio. Perfeito. E até esse que eu estava até conversando com o Flávio, uma das coisas que a gente mais vê quando a gente vê muita instalação errada é que o pessoal acha que um carregador elétrico, de carro elétrico, é tão simples como instalar uma tomada numa residência, e não é, porque a carga que ele recebe, que o carro vai receber a noite inteira, que geralmente o pessoal gosta de usar durante a noite, Isso. é diferente de você colocar um celular desse para carregar. Então precisa de toda uma técnica, todo um conhecimento para o cliente não ter uma dor de cabeça. E aí eu digo muito que a gente pega muito problema com instalação errada, e eu digo muito, principalmente o profissional que vem às vezes me procurar, pedir uma dica, um negócio, eu digo: doutor, seu cliente é seu legado. Então, ou você faz um negócio bacana, direito, ou você vai perder aquele cliente, porque às vezes o seu cliente é um amigo, né? Um amigo que lhe procurou ser eletricista. Isso. E então, quanto mais segurança você tiver na instalação, melhor e mais robusta a sua instalação vai fazer. Perfeito. Vai ter. Ronaldo, eu vou colocar aqui agora uma missão para você. Quero que você dê 2 dicas, uma voltada para os simples de condomínio, né? Como ele deve proceder, qual é a questão que ele deve procurar o profissional, como ele deve proceder com esse profissional que vai fazer uma instalação nesse condomínio, e outra dica para os eletricistas e instaladores de carro elétrico, como seria boas práticas para instalar um carregador elétrico com segurança, instalar dentro das normas e que o cliente não seja prejudicado lá na frente, ou até o próprio veículo venha a sofrer algum dano por conta de uma instalação que não foi adequadamente correta, executada, né? Queria que você desse essas 2 dicas aí. Uma para o público de condomínio, que é os simples, né? Para eles, como procurar esse profissional, quais as perguntas que ele tem que fazer, o que ele precisa cobrar dessa empresa que vai executar os serviços no seu condomínio, porque um condomínio é onde tem as famílias, né? Então ele tem muitas vidas, e você vai estar instalando um produto que é elétrico, a eletricidade você não vê. Então, se você não fizer uma instalação correta, dentro das normas, com segurança, isso pode trazer risco para aquelas famílias que estão naquele local. Como é que você poderia dar essas dicas para a gente? Pro síndico, eu digo muito pro síndico que me procura, ele procure se adequar o seu condomínio para a realidade que é o carro elétrico. O carro elétrico, ele não volta, mas não dá mais ré. Ele não dá, tá? A gente está chegando no número de carros elétricos a nível Brasil que assusta. Exato. Em 3 anos você tem a quantidade de carro elétrico que basicamente o país levou aí 50, 60 anos para ter, então assusta, certo? Então assim, eu digo muito por síndico, eu digo: avalie, vai procurar um profissional que vai fazer a sua avaliação de carga. Não procure qualquer profissional, procure um engenheiro eletricista. Eu sou técnico, mas é ruim da minha parte dizer que eu tenho conhecimento técnico que um engenheiro eletricista tem. O cara estuda 5, 6 anos para fazer isso. Então, procura um engenheiro eletricista para fazer o estudo de carga. Procura as normas, padronizar as normas do condomínio. Olha, independente do profissional que você vai trazer aqui para instalar o seu carregador, ele falando com o morador: eu quero que venha com esse documento, com a TRT ou ART, com um projeto elétrico, com um memorial descritivo. Padroniza. E o mais importante também é, como eu falei no início, estruturar o condomínio.
A gente vê muito condomínio que não se estrutura, e aí quando você pensa que não, tá aquela ruma de galho, um bocado de fio passando, eletroduto passando. Então, quanto mais estruturado ele tiver, melhor. Até porque o que é mais importante é que é o simples saber e ter essa consciência que ele é o responsável legal pelo condomínio. Então, se acontece uma fatalidade de um problema numa instalação elétrica de um carregador, o próprio síndico ele vai se responsabilizar por todo aquele civil e criminalmente pelo condomínio. Isso, exato. E quando se fala em instalador, eu digo muito para a turma, se especialize. Vai, procura curso, tem curso na internet, tem os fornecedores como a TV Inteligente que proporciona esse tipo de oportunidade para o cara vir aqui, olhar, ver como é que está. E isso é muito importante, capacitação sempre. Porque eu até digo um case de um cliente que eu peguei uma vez. O cliente deu um ponto quente, e ponto quente geralmente é erro na instalação, 99%, né? 49%. Então, eu peguei o cara, quando o cara olhou para mim, eu fui fazer um logo para a BYD e a BYD reprovou, obviamente. Uhum. Aí ele disse, mas rapaz, eu tenho 30 anos de eletricista. Eu digo, mas meu patrão, porque o nosso erro na hora de instalar é não olhar o manual do carregador. É achar que eu tenho 30 anos de história e eu vou instalar igual como eu sempre fiz, instalar na tomada de casa. E não é. Instalação de carregador de carro elétrico é muito sério. Isso. É simples de fazer, mas ao mesmo tempo é complexo, porque você precisa de conhecimento técnico para deixar a instalação mais segura possível. Perfeito. E respeitando todas as normas, né? E essa questão do, você falou que é bem importante, eu acho, a questão do manual do equipamento. Muitas vezes, a gente como técnico, eu já passei por isso, a gente, eu já sei fazer, não vale nem manual. E às vezes o manual tem uma informação ali crucial para aquele equipamento funcionar perfeitamente. E respeitar as normas e ter a longevidade do funcionamento dele, né? Porque você vai comprar um produto, você vai querer que ele funcione bem por um longo tempo. E os manuais dos nossos produtos, eles são muito autoexplicativos, né? Com imagens, não apenas com texto, né? Então, a gente sabe que aqui no Brasil as pessoas não têm o bom hábito, né, de ler. Então, a gente já facilita bastante, né, no nosso manual, já tem ali diagramações, então facilita muito com relação a isso. Só informando também, né, aqui, só para trazer dados estatísticos, nos últimos anos, o Brasil realmente, como o Ronaldo falou, vem tendo um crescimento exponencial de vendas de carros elétricos e híbridos, né? Então, para você ter ideia, em 2024, a gente vendeu aqui no Brasil em torno de 88 mil carros elétricos. Em 2025, o ano passado, foi 223 mil veículos elétricos vendidos. E até o primeiro semestre desse ano, né, final de julho, puxei os dados, 215 mil carros elétricos vendidos, ou seja, mais quase próximo do total do que foi vendido no ano passado inteiro, né? Então 8 mil carros elétricos a menos do que foi o total do ano passado. Então a gente entende, né? Muita gente pergunta nos treinamentos, Flávio, você acha que esse carro elétrico realmente veio para ficar dessa vez, né? Porque a gente já teve experiências anteriores que infelizmente foram para frente, né? Eu não gosto de responder com minhas próprias palavras, eu gosto de mostrar dados estatísticos, então as estatísticas mostram isso. Então, para isso, a gente precisa ter soluções para atender esse público. E a Intelbras, ela entra como uma empresa de soluções, justamente fornecendo os seus produtos de estações de recarga, ou seja, soluções para carregamento veiculares, tanto da linha AC, como também da linha DC. Além do nosso tão querido software de gerenciamento, né, o Intelbras CVE Pro, que vai dar ali toda a parte de monetização e gerenciamento do carregador ali para o seu cliente, né? Fazer ali a precificação e faturar com as recargas. Perfeito. O síndico é bem interessante, porque você, né, essa questão muitas vezes o síndico aprova, porque um amigo é um eletricista que já está no condomínio fazendo ali, mas muitas vezes aquele cara que é eletricista, não desmerecendo, lógico, mas ele não é o cara que está capacitado. Talvez ele venha para o treinamento, capacite, né, uma orientação, quando ele consiga chegar lá e realizar uma instalação de qualidade. Eu digo muito para o meu cliente. Eu digo, ó, o eletricista que instalou a sua tomada, ele sabe instalar um ar-condicionado? Não sabe, então. A temática é a mesma. Isso. Eu não consigo dizer que o cara que trabalha com eletricidade, se você disser assim, Ronaldo, você instala um ar-condicionado, eu digo, não instala. Eu não sei instalar um ar-condicionado.
for só para ligar o fio para o neutro fase, beleza. Mas dizer que eu sei colocar uma funcionária para funcionar não é a minha área, entendeu? Não tem essa especialidade. Mas tem gente que já procura um Senai da vida, que é uma empresa muito grande, e já uma escola grande, e já se aperfeiçoa. Faz um treinamento, faz um curso ali, vai. Eu enxergo assim, da seguinte forma, por exemplo, não adianta você querer que um só profissional ele faça diversas atividades, porque ali ele não vai conseguir focar. Né? Então, assim, empresa, por exemplo, você pode ter sua empresa, pode ter equipe de ar-condicionado, equipe de carregador elétrico, a equipe de CFTV, então são equipes Você que pode trabalhar várias capilaridades. Isso, mas assim, equipes ali focadas em cada nicho ali para poder atender. Eu não enxergo um cara que instala ar-condicionado, porque esse especialista em ar-condicionado e de repente ele está instalando carregador elétrico porque foi só uma oportunidade que apareceu. Né? Então acho que ele tem ali que cada um tem especialista em algo. Especialista em algo, né? Até porque não é um equipamento, teoricamente é simples, né? Você virou o equipamento simples na parede, ligou, tudo bem, mas a concepção da instalação não é uma coisa simples, né? Até você chegar no ponto de liberar a instalação e dizer assim, ó, o equipamento está entregue, está apto a funcionar. Fazer um comissionamento. Comissionamento ali e conferir todos os detalhes, né? Desde o simples conector que você bota no cabo lá no disjuntor até finalmente, né? E colocar ele na parede. Então, assim, eu vejo uma instalação complexa para um produto que é simples, mas a instalação é complexa assim. No sentido de normas, no sentido das normas e do contexto geral. Uma coisa que o instalador ele tem que ser muito centrado e consultivo, porque por mais que o carro elétrico ele seja uma realidade que muita gente procura, mas eu recebo muita ligação de cliente 7, 8 horas da noite. Ronaldo, como é que eu faço para carregar o carro? Como é que eu faço para desplugar? Porque eu preciso sair. Simples, coisa simples, que muitas vezes, 90% das vezes, ele tem esse treinamento lá na hora do recebimento do carro. Quando se tem. Quando se tem. Mas na maioria das vezes tem. Mas aí acaba na correria, no êxtase de estar recebendo carro novo, o cara não presta atenção em alguns detalhes. E aí nós que estamos instalando, nós precisamos ser muito consultivos e atender esse cliente muito bem, até porque para não acontecer problemas futuros. O cara querer forçar e puxar e ter uma quebrar a trava, enfim. E aí às vezes ele quebrou uma trava, ele vai ter um problema muito maior, a concessionária provavelmente vai cobrar um valor muito alto para resolver o problema dele, porque é mau uso, né? Então, quanto mais consultivo o instalador ele for, melhor será as nossas instalações. Perfeito, tirar todas as dúvidas do cliente, né? Isso é importante. Ronaldo, qual a principal dúvida do consumidor, do proprietário do carro elétrico a respeito do carregamento? Eu queria carregar em tanto tempo, o carregamento é rápido, se eu deixar na tomada a bateria vai viciar. Me diga aí, o que o pessoal tem mais dúvida nessa área? Hoje o pessoal tem muita dúvida com relação ao carregamento. Se o carregador ele vai dar os 7.2, os 7 kW, como é previsto pelo fabricante, né? E eu digo muito ao cliente, eu digo depende. Tem várias situações, né? Eu costumo dar o meu exemplo lá de casa. Lá em casa tem um bitola de cabo 16, lá do medidor, o posto do medidor para dentro de casa, tem cabo 10 lá do medidor para o meu carregador. Mas eu chego em casa de 7 horas da noite, boto o carro para carregar, tem dia que dá 6.8, tem dia que dá 5.2, tem dia que dá 4.8 de potência, depende. Aí o que eu digo muito para o cliente, eu digo, observe, raramente ele vai chegar em 7, raramente, mas pode acontecer. Porém, aí os clientes dizem, mas depende de quê? Depende da sua rede elétrica, depende da estrutura da concessionária fora de casa, depende de quantos usuários estão usando aquela energia naquele momento, depende se o transformador da sua rua é um transformador potente, se é grande, se é bom. Então tem vários depende e a gente não consegue. E são dependentes que não dependem da gente, depende da concessionária. Muitas vezes também não depende dele, né? Do proprietário. Exatamente. A gente sempre tenta fazer uma instalação muito robusta, cabo de 10 milímetros, IDR tipo A, que é o ideal, DPS, disjuntor bipolar para proteger o neutro e a fase, mas não quer dizer que vai carregar em 7. Então isso é uma dúvida que eu recebo diariamente. Perfeito. Então nessa pegada aí, então já tem que preparar o proprietário do carro, assim, ó, ele está marcando aqui 7.4 como é o nosso, né? Da nossa linha Home, Business e o City, né? 7.4. Então ele pode não dar aquela potência toda naquele momento por diversas
Variação da rede e Isso. diversos problemas que podem haver na rede, como você comentou. Né? Inclusive, assim, quando se parte para a linha DC, que é a linha rápida, aí tem outros depende. Aí, como o carro ele é muito tecnológico e o carregador ele também é muito tecnológico, e aí o Flávio ele vai falar com uma propriedade que é o especialista na área. Mas, assim, o carro, por exemplo, a gente tem uns carros da BYD que o de entrada ele limita a potência do carregador em 40. Então eu posso ter um carregador de 240, ele só vai carregar em 40. Né? Tem o Geely que limita em 70, tem o X5 da Geely que já vai para 100. Então, é o que eu digo. Às vezes a gente acha que é de uma forma e não é. Por quê? Porque como esses carros são muito tecnológicos, então eles começam a fazer essas limitações tanto para proteger a bateria como também para proteger a rede. Então, imagina se não tivesse limite, o carro ia começar a puxar energia, uma hora o carregador ia... Desenfreado. Isso, uma hora... Você tinha infraestrutura para comportar isso. Exatamente. Uma hora o carregador ia esquentar, a bitola do cabo da rua ia esquentar, ia pegar fogo, transformador. Então, tudo isso é pensado tanto pela concessionária, até porque eu digo muito, é diferente o BYD Dolphin Mini daqui do Brasil, é diferente do da China. Com certeza, lá é uma rede elétrica, é um tipo de situação, e aqui também, aqui é outro. É outro, totalmente adverso. Diante daquilo que você falou agora sobre o carregamento, né? Então, 7.4 às vezes não dá 5, dá 6. E se eu, como proprietário de um carro elétrico, eu adquiro um carro elétrico e se apaixono. Eu já vi que uns amigos têm um carregador de 7.4, mas já dá 7.4, dá 5, dá 6. Se eu comprar um carregador, mesmo que seja a corrente, né, alternada, maior, há vantagem nisso? Depende do veículo, certo? O veículo teria que comportar esse carregador. Porque o veículo ele limita a carga, certo? A maioria dos BYD ele limita a carga em 7, certo? Aí quando você vai para a linha da GWM eles vão e limitam a carga em 11. Aí quando você vai para a Geely é 11, então depende. E aí, como o carregador ele varia, né? De 7 kW, 3,5 e 7, uma rede monofásica. A partir de 11 ele já vai para o trifásico. Então assim, é o que eu digo, varia. Às vezes eu digo muito porque qual carro você comprou? Eu comprei um BYD. Não compro carregador de 11, porque o seu carro vai carregar em 7. Você vai gastar um dinheiro a mais, mas não vai ter esse retorno de carregar mais rapidamente. Pode carregar mais rapidamente do que o de 7? Pode. Porque ali é um carregador trifásico, está chegando 3 fases, e o carregador monofásico só chega uma fase. Então, na teoria, a gente sabe que na prática é bem diferente, mas na teoria é para carregar mais rápido. Mas você vai fazer um investimento muito maior no carregador que não vai atender o seu carro naquele momento. Então, aí vem, o cliente tem o costume de carregar à noite, deixar carregando. Para que danada essa pressa para carregar o carro em 11 se você vai deixar a noite carregando? Deixa o carregador em 7, no carregador de 7 kW e vai. De manhã, quando você acordar, o carro vai estar carregado igual de 11. Perfeito. Puxando a pergunta também aqui para mim a respeito disso, eu sempre digo nos treinamentos, né, que eu ministro, que a venda de um carregador veicular é uma venda consultiva. Então, é importante que o profissional instalador ele procure primeiramente saber qual é a potência de carregamento do veículo. Onde está essa informação? No datasheet do carro tem essa informação. Se é um modelo 100% elétrico, além da potência de carregamento AC, ele também vai ter a potência de carregamento DC. Já os modelos híbridos plug-ins, né, que é os PHEV, né, a grande maioria só carrega por corrente alternada. Existem alguns modelos e marcas que também é possível carregar em DC, mas não é a regra. A regra é carregamento AC para os híbridos plug-ins. Então, um carro, por exemplo, que seja monofásico, um carro que tenha uma potência de carregamento em 6,6 kW, o ideal é ele comprar um carregador monofásico, porque ele é monofásico. Se o carro é trifásico, o ideal é ele comprar uma estação também que seja trifásica. Por quê? Se você tem um carro trifásico e utiliza um carregador monofásico, ele vai carregar? Vai carregar. Porém, se for, por exemplo, um carro que a potência de carregamento trifásico dele é em 11 kW e eu coloco ele em um carregador de 7.4, ele não vai carregar em 7.4. Muita gente acha que ele carregaria em 7.4, mas não. Lembre-se que o carro sendo trifásico, ele vai puxar 3 fases, sendo que a referência é o neutro. Então, quando eu pego 11 na verdade, divido por 3, dá em torno de 3,5 kW por fase. Então, se eu conecto a um carregador monofásico, ele vai carregar no máximo 3,5. Então, é muito importante, se o cliente precisa de uma estação para o veículo dele, que o instalador, que o profissional instalador,
pesquise primeiro qual é a potência desse carregamento. Se é um carro monofásico, se é um carro trifásico e qual o nível de potência de carregamento para que essa venda seja uma venda assertiva. Perfeito, muito bom. Porque a gente vê muitos proprietários de carros, eu vou comprar um carregador maior porque vai carregar mais rápido. E na verdade não. É uma ilusão. Ilusão. Então, assim, o 7.4 ele já vai atender ali muito bem o carregamento dos A veículos. grande maioria dos veículos elétricos aqui no Brasil são monofásicos, então a estação de carga que mais faz sentido são as estações monofásicas. Por exemplo, do nosso portfólio é um carregador, né? A gente tem três modelos monofásicos de 7,4 kW, que é o modelo residencial, que é o nosso produto Home, e temos os 2 modelos gerenciáveis, né? Que é possível monetizar, que é o modelo City e Business também de 7,4 kW. Então, para o carro monofásico, basicamente seriam essas 3 soluções que a gente teria, além do portátil de 3 kW. Perfeito. E uma das... O cliente me pergunta muito, mas minha casa é trifásica, eu posso instalar um carregador monofásico? Ele pode, deve. Qual é a diferença, que é outra dica que a gente dá para o instalador? O instalador ele fazer o análise de carga das 3 partes. Isso. Porque ele vai ver qual a carga, potencialmente movida, está com menos carga, e ele vai conectar o carregador nele. Isso. Então, eu digo muito, eu digo que sua casa trifásica é ótimo. A gente tem 3 opções de É a melhor situação. O cliente tem uma rede trifásica, porque aí o instalador vai justamente fazer o que o Ronaldo está comentando, né? Fazer o levantamento. De carga e desse balanceamento ele vai analisar qual é a melhor. A fase mesmo sobrecarregada e colocar a conexão nela. Porque aí evita um monte de coisa, um monte de barbeiragem que geralmente o pessoal faz quando não faz esse tipo de análise. E aí começa a dar ponto quente, quando pensa que não, o medidor da concessionária está pegando fogo, enfim. Tem alguns detalhes importantes, isso é um detalhe muito importante. Eu sempre falo para os meus instaladores, analisa a carga antes de conectar. Isso. A gente não tem dor de cabeça, certo? Perfeito. Voltando a falar sobre condomínios. Hoje, qual é o nosso carregador, o carregador da Intelbras, que está homologado para instalar em condomínios verticais com pilotis? Pronto. Hoje, todos os carregadores da Intelbras, eles estão homologados e prontos para fazer esse tipo de instalação. Só que aí, num futuro bem próximo, o que é que os condomínios eles vão fazer? Eu até recebi uma demanda hoje do engenheiro eletricista, que é parceiro meu. Eles vão começar a limitar a carga dos carregamentos, certo? E aí o carregador, que a gente chama de carregador inteligente, que ele consegue, por ele, fazer a limitação do carregamento, ou através de sistema, ou através de outro produto conectado nele, um software, ele vai ser o carro-chefe dos condomínios. Porque muitos condomínios hoje, eu fui num condomínio essa semana, e o cara lá tem 300 unidades. Tem 30 carros elétricos lá dentro. São 30 moradores em cima do 5. Amigo, eu quero minha estação, eu quero minha estação. Quando ele foi fazer o estudo de carga, só cabia 10. E aí? Aí eu disse a ele, doutor, você tem uma solução. Você pode liberar para os 30, agora você tem que ter um analisador de carga e você tem que ter um redutor de carga para você balizar a carga dos 30 carregadores para 10. E aí todo mundo vai ter um pouquinho de carga, vai carregar um pouquinho o seu carro e todo mundo vai ficar satisfeito. Ou fazer o gerenciamento, eu vou carregar esses 10 carros, daqui a 4 horas esses 10 carros automaticamente cancela a carga e vai para esses outros 10, e aí ele vai precisar. Então, o carregador hoje que está mais adequado com esse tipo de sistema é o carregador que vai fazer mais sentido daqui a mais ou menos 6 meses, 1 ano, que é quando os condomínios eles vão começar realmente a receber essa pressão dos moradores. Inclusive, você falou da lei lá de São Paulo, a mesma lei de São Paulo, um deputado aprovou aqui, certo? Então, hoje, até o 5 me pergunta muito, mas Ronaldo, será que agora eu não posso mais dizer para o meu morador lá, o morador que ele não pode mais instalar e agora eu sou obrigado a liberar? Não, você não é obrigado. Você é obrigado a adequar o seu condomínio, caso ele não esteja adequado, e a fazer o estudo de carga, para você ter relatório técnico dizendo ao morador o seguinte: amigo, infelizmente eu não consigo liberar a sua instalação do seu carregador, porque o condomínio ele não comporta. O morador ele pode simplesmente chegar lá e dizer: amigo, agora é lei, você tem que liberar. Não é assim que funciona. Isso. Até porque a responsabilidade, como a gente já falou aqui, do condomínio é do síndico. Então, diante disso, por exemplo, vamos lá. Vamos usar esse case seu aí dos 10 carregadores como um exemplo. Então, nesse caso,
se fosse realmente instalar os 10 carregadores, o morador ele teria que ter um sistema de gerenciamento. Então ele diz assim, tá aqui, meu carregador ele vai ser gerenciado pelos cofres, eventualmente, para equilibrar essas cargas. Isso. Então é como se eu entregasse meu carregador para ser gerenciado pelo sistema, que esse sistema seja gerido por uma empresa que o condomínio contrata. Isso. Geralmente o condomínio contrata, o próprio síndico ele faz. O ideal é que ele contrate, porque aí o engenheiro eletricista ou um técnico em eletrotécnica que tem habilidade nesse tipo de sistema, ele vai programar o sistema e vai liberar as cargas de acordo com a necessidade do morador, né? Então ali vão estar os 10 carregadores conectados ao sistema, né? Fazendo essa leitura e equilibrando ali todas as cargas, liberando a carga assim ou não de acordo com aquela carga que está ali dividida para os 10. E detalhe, né, Flávio? Serve até para complementar. Porque esse tipo de sistema de gerenciamento, às vezes a pessoa diz assim, eu estou com um gerenciamento, eu resolvo. Não. Vai ter dia que vai ter tanta gente nos apartamentos usando ar-condicionado, fogão de indução, que não vai ter carga para liberar para os carros. E aí o morador tem que dizer, beleza, não tenho carga agora, vou ter que carregar mais tarde de 1 hora da manhã, né, de 2 horas da manhã, e o sistema ele tem que gerenciar isso aí. Né? Ele tem que estar conectado não só os carregadores, como também a carga do condomínio. Isso foi bem colocado porque ele não é uma carga disponível para os carregadores que eu vou gerir. Eu vou gerir toda a carga que está entrando no condomínio. Também. Existe esse tipo de solução que chama-se de balanceamento dinâmico de carga. Então, o engenheiro, né, o técnico que vai fazer o levantamento de carga, né, a análise de carga, ele vai ter um parâmetro de quanto ele tem de disponibilidade. E aí ele vai implementar sistemas que vão fazer o gerenciamento dinâmico dessa carga ao longo do dia. Por exemplo, à noite é mais provável que a gente tenha menos cargas a partir de certo horário, né? Por exemplo, a partir de 11 horas da noite, a gente já está dormindo, então essa carga disponível para os carregadores vai aumentar, então ele vai fazer esse balanceamento dinâmico. A Intelbras ela tem uma solução para isso. Porém, o nosso balanceamento ele é um balanceamento que ele é dinâmico para os carregadores, mas você precisa informar para o sistema quanto de potência disponível você teria naquele ramal direcionado para o sistema de carregamento. Por exemplo, vamos supor que um condomínio tenha um transformador de 125 kVA e eu fiz uma análise de carga do prédio e vi que a média de uso é em torno de 60 kW. Então, dos 125, né, que eu teria ali do transformador, eu ainda tenho 65 disponíveis. E aí eu quero direcionar essa carga disponível para colocar 5 carregadores, por exemplo, de 22 kW. Só que se os 5 estiverem ligados simultaneamente, eu vou chegar a uma potência de 110. Então o que vai acontecer nessa situação? O transformador não vai aguentar, né? Então as proteções vão ter que atuar. Então eu, como um engenheiro responsável por fazer essa análise, eu posso simplesmente, no software, parametrizá-lo e dizer, olha, para esses 5 carregadores aqui, que cada carregador tem o seu serial, né? Então você vai precisar indicar no software quais são os carregadores e vou setar lá, olha, para vocês 5 aqui, a máxima potência que vocês vão drenar da rede é 65 kW. E então quando chegar em 65, obviamente a potência não vai chegar a 22, né? Ele vai começar a balancear essa carga. Então qual é a vantagem disso? Que ninguém vai ficar sem carga, né? Como o Ronaldo falou. O único inconveniente é que vai haver uma diminuição da potência, né, total do produto, mas que vai possibilitar ainda a recarga para os clientes ali. Então, obviamente, à medida que aquele que tiver já com a bateria carregada, vai então liberar mais carga para os que estiverem dentro. Então ele vai ficar o tempo todo fazendo esse balanceamento, certo? Então a solução que a Intelbras tem, ela consegue fazer isso. Perfeito. E aí, Ronaldo, depois que você já fez aí muitas instalações, muito tempo instalando, qual é a principal, não vou chamar de reclamação, mas vou chamar de reivindicação dos clientes com os carregadores? O que o cliente fala que poderia melhorar, o que o cliente pede para você em relação aos carregadores após a instalação? O pessoal fala muito da questão da metragem do cabo, né? Tem alguns carregadores que o cabo ele é muito curto. E aí o cliente tem aquela manobra de voltar de ré, não voltar de frente, às vezes, não, bota o carregador mais para frente, mais para trás, para caber a manopla no carro. Então, assim, a maior reclamação dos carregadores é essa questão do cabo, tá? O método do cabo de ligação. Isso. Então, quanto maior é o ideal, porque às vezes você pega umas casas, eu instalo muito em casa de condomínio fechado, e geralmente as casas de condomínio fechado são muito grandes, a garagem com 3, 4 carros, e aí às vezes chega a mulher, bota no canto o carro elétrico e o cara queria carregar e não quer ligar para a mulher para tirar o carro, aí fica aquela confusão, se tivesse um cabo maior, eu levava, botava o carro em qualquer lugar da garagem e carregava.
Então essa reivindicação é pro Flávio, né, Flávio? O que você acha aí da fábrica ter o mesmo carregador com 2 metragens de cabo ferida? É possível? É viável? O que vocês acham? Então, com relação à parte técnica, é viável, né? Isso eu acredito que seja mais uma decisão comercial. Mas nos treinamentos eu sempre enfatizo que existe a boa prática de instalação, né? Então, se você vai instalar um carregador para um cliente que já tem um carro elétrico, eu sempre pergunto, pessoal, quando for esse cenário, procura saber onde está posicionado a tomada do veículo do carro do cliente. Porque o carro elétrico, ao contrário do carro a combustão, né, que normalmente é apenas na parte traseira, direita ou esquerda, pode ser na frente, pode ser na grade da frente, né, onde você vai conectar ali. Então, o primeiro ponto, o cliente já tem o carro? Tem. Então, procura saber onde é a tomada. E instala a estação mais próxima possível da tomada, da tomada do veículo. Porque 4 metros, Fernando, se você analisar bem, não é um comprimento pequeno, 4 metros, né? Então 4 metros é mais que um comprimento de um carro elétrico. Então se você posicionar, aí vale muito a boa prática da instalação. Se você posicionar a estação no local mais adequado, ele não vai ter esse tipo de situação. Já os carregadores da linha DC, a gente já tem uma boa informação, 5 metros, certo? Então já devido a essa demanda, né, dos clientes, de falar que o cabo é pequeno e tal, então a gente já lançou os carregadores com 5 metros de cabo. Perfeito. Mas os carregadores da linha AC, né, que são os carregadores mais para uso residencial, a gente sempre recomenda a boa prática de pôr a estação o quanto mais próximo da tomada Com a palavra possível, né? especialista de instalação. E aí, A ideia sempre é essa, né? É sempre... E assim, ultimamente eu tenho falado muito para os meus instaladores, inclusive para ver o posicionamento da tomada de 20 amperes, porque de acordo com a norma, ela tem um posicionamento. Só que, na hora que você vai colocar no posicionamento que a norma exige, quando você vai colocar, se você colocar ela coladinha na caixinha de proteção, ela não vai conseguir carregar, não vai encaixar. Então eu sempre pergunto, eu sempre oriento o pessoal, eu digo, pergunta qual carro, se é um carro híbrido, né? E muitas das vezes, eu digo 60%, 70% das vezes, a gente também não consegue colocar no melhor local, no local que a gente recomenda, até a gosto do cliente. Uhum. Não queria que ficasse aqui, queria ficar muito exposto, queria ficar... E aí, infelizmente, cabe no probleminha que o carro não chega, né? E aí, algumas vezes a gente retorna para casa do cliente para refazer ou trocar de lugar, mas muitas das vezes a gente precisa que o cliente realmente ele sinta na pele, que realmente ele escolher um lugar, às vezes por comodidade dele, porque a casa dele não quer que o fio fique exposto, o eletrônico fique exposto, mas que naquele lugar não ficou bacana para ele carregar o carro dele. Uhum. E às vezes é orientado antes, mas a gente sabe que cliente é cliente, tem cliente que quer, tem cliente que não quer, tem cliente que segue as orientações, e a quantidade, a metragem do cabo, se eu concordo, 4 metros é ideal, é algo fenomenal, mas como eu falei, tem casa que realmente a casa é grande demais, o cara tem 4, 6 carros na garagem e às vezes o cabo não dá. Mas a ideia nossa como instalador é realmente fazer com que a instalação ela fique quanto mais funcional, melhor, possível, né? e quanto mais próximo do medidor da concessionária, melhor. Porque também a gente pega muita dúvida de cliente que quer instalar eu quero que você instale no meu quadro dentro de casa. E eu digo muito pro meu cliente, eu digo, olha, eu não recomendo. Sua casa tem DR, a sua casa, às vezes, a bitola do cabo é menor. Quando o carro começa a carregar, esquenta, desliga o DR, você fica sem energia. Aí ou você opta por ficar com energia na casa, ou opta por carregar o carro. Então, é muito constrangimento. Eu digo sempre pro pessoal, vamos fazer aqui? Eu vou ter, às vezes, muito mais trabalho, que eu vou ter que quebrar, tirar intertravado, colocar. Mas a funcionalidade vai ficar muito melhor para o senhor, né? Então, assim, tem muitas vantagens e desvantagens, vai de cliente para cliente. Sim. Né? Uma coisa que eu sempre falo é que às vezes o conforto ele não está muito associado com a segurança e às vezes com essa comodidade, né? Sim. Às vezes você quer aquele conforto ali, mas não fica tão seguro, ou não fica tão estético, né? Entendeu? Mas ele vai tentando adequar ali entre estética e conforto ali para poder deixar. A visita técnica é fundamental para Uma determinar. vistoria prévia, né? Para fazer essas colocações com o cliente final, que vai consumir lá o carregador. Isso é importante, essa questão da visita técnica. Às vezes eu perco até negócio, o cliente não quer que eu vá fazer a visita técnica, às vezes por medo, às vezes o cara mora numa favela, eu chegar lá e dar um orçamento porque o cara é gigante.
eu faço a visita técnica justamente para sanar esse tipo de problema. Principalmente com o cliente na hora. Porque aí a gente mata. Aí a gente mata esse negócio do cara tá. Ah, não, mas eu queria que fosse. Eu já peguei caso eu e o cara chegou lá, o cliente, a gente marcou, não vai ser aqui, vai ser de sobrepor e tudo. Beleza. Aí às vezes dá um estalozinho, diz que sua esposa tá em casa. Aí ele diz, tá, eu digo, chama ela aqui. Aí quando ele chama que a gente vai, mostra, ele não quero desse jeito não, quero desse outro. Aí eu digo, tá vendo? É bom a gente sempre estar. A gente sempre tá mediando isso aí, é uma função do instalador, sempre ter esse cuidado. Porque às vezes você pode ter um problema com o cliente se chatear porque a gente instalou de uma forma, combinado, mas aí chegou lá e não gostei, queria dessa outra, então... E às vezes até a pessoa que vai usar a placa é outra, né? Exatamente. E essa, às vezes, não tem tanta facilidade de estacionamento, de colocar de régua, às vezes acontece assim. A gente sabe que a energia solar é uma realidade, como os carros elétricos, né? Então são duas vertentes de energia limpa, né? E como é que funciona hoje essa questão da energia solar para o proprietário de carro elétrico ou para quem vai usar eletroposto, por exemplo? Essa relação entre energia solar, eu tenho uma usina, mas também tenho um eletroposto. Não, eu tenho na minha casa energia solar e agora eu quero ter um carro elétrico. Como é que é essa associação? Hoje o carro elétrico, como o elétrico e o híbrido, o plug-in, que na sua maior parte do tempo usa a eletricidade, né, principalmente quem roda muito dentro da cidade. Hoje a energia solar é o que eu chamo do combo da economia. O cara tem um carro elétrico e tem energia solar, de preferência, né, que aí ele vai ter zero custo, né? É carregar o veículo na hora que a energia solar está gerando, que aí tem a simultaneidade. Né? Na hora que o painel está gerando, a energia já vai direto para o carro, né? Isso aí é muito bom, porque aí praticamente, literalmente a gente está dizendo que o sol está pagando a sua conta, né? E quando se fala em eletroposto, aí isso fica muito mais viável, muito mais viável. Hoje a gente tem várias modalidades, né? Tem a pessoa que tem a energia solar lá na GD1 lá atrás, que é 1 para 1, né? Que ele não paga o fio B. Tem o GD2, né? E tem o cara que tem eletroposto e tem sua usina em cima. Então, esse é o melhor dos mundos. Durante o dia, usina funcionando, eletroposto consumindo, né? O praticamente sai zerado a conta dele, e à noite, aí ele vai ter que pegar da rede, que aí é normal, e aí ele vai pagar aquela taxinha do fio B. Mas o melhor dos mundos é esse. Ou é o GD1, né, que agora tem hora que a concessionária também faz umas cobranças meia doida, mas o melhor dos mundos hoje é eletroposto embaixo, usina solar em cima. Que aí tem a simultaneidade e aí praticamente ele zera a conta. Perfeito. E hoje, é uma vantagem investir em eletroposto? Por exemplo, eu quero fazer um investimento, quero aplicação ali, e é uma aplicação segura, é uma aplicação rentável, o payback é rápido. Hoje, eu tenho contato com vários donos de eletropostos, né? Inclusive os dois maiores aqui do estado, né? Tem um que já está no nível Brasil aí, rodando aí o Brasilzão instalando eletroposto. Hoje é muito viável, né? Eu costumo dizer o seguinte: quem tem seu comércio e tem um estacionamento, coloca um eletroposto. Você vai atrair um cliente que você não tinha. Isso. Então, pega o eletroposto, e o eletroposto você não precisa dar de graça, que o cliente ele paga por isso, certo? Então, você vai ter, além de uma renda da venda da energia, né, no eletroposto, você ainda traz o cliente para consumir na sua loja. Então, conveniência, supermercado, hotel, hospedagem. Então, hoje no eletroposto, quando você se fala em rentabilidade, né, tem números de eletropostos aí que está dando de 30% a 40% de margem para o dono do eletroposto. E payback, ele está girando de 15 a 18 meses. Então, no máximo 18 meses você está retornando o valor investido, né? E hoje ainda, pela demanda não ser tão alta, ainda o valor das máquinas ainda estão bons. Mas quando aumentar a demanda, é natural que os fabricantes vão dar uma balizada nesse preço. E hoje, onde se instala eletroposto em Natal? Hoje o pessoal está instalando muito em supermercados, estão instalando muito em postos de combustíveis e comércios de alimentação, né? Já tem aí uma grande negociação, restaurantes,
Já tem uma grande negociação aí com o pessoal do McDonald's, uma grande rede internacional, que quer colocar um eletroposto em cada loja do McDonald's, então é algo fantástico. Então, assim, tem várias locais que a gente consegue colocar o eletroposto, né? É como eu falei, hoje o eletroposto é uma forma de se atrair um cliente novo para dentro da sua loja. Hoje eu particularmente tenho muita procura de supermercado, querem colocar eletroposto, eu tenho muita procura de postos de combustíveis, então essa turma está começando, e posto de combustível é interessante, né? O cara passou a vida toda vendendo gasolina, etanol e diesel, e agora eles estão vendo e o negócio está mudando, e se ele não mudar, ele vai ficar para trás, né? Então, é a grande jogada hoje, é posto de combustível. E eles estão começando a mudar o jogo, né? Que até 6 meses, um ano atrás, eles estavam locando o espaço, o posto de combustível é gigante, para outros investidores colocarem o serviço, né? Hoje não. Eu já tenho posto aqui no Rio Grande do Norte, que o cara tirou o lugar de uma bomba e colocou um carregador. Eu sempre comento, né, nas minhas consultorias, nos meus treinamentos, que o posto de combustível é o cliente mais aderente a ter postos de recarga, né? Porque imagina, você sair daqui de Natal para Fortaleza, 500 e poucos quilômetros, muito provavelmente você não tem autonomia para chegar lá. Você vai carregar onde? Então, nesse percurso, né? Onde está mais próximo de você parar, que seria os postos de combustíveis. Então, o posto de combustível hoje, que não tem um carregador, tanto da linha AC como também da linha DC, ele está deixando o dinheiro não chegar na sua mesa. Está deixando dinheiro na mesa. Deixando dinheiro na mesa. Então, carregador da linha DC faz muito sentido em rodovias, justamente pelo fato da recarga ser muito mais rápida. É um investimento mais alto? Com certeza. Mas o retorno do investimento também é rápido, porque como ele consegue efetuar várias recargas por dia, imagina o quanto de retorno isso não vai dar. Então, é só questão de, como o Ronaldo falou, né, fazer ali um cálculo de viabilidade, ver quanto tempo vai ser o payback, mostrar os números, e com certeza o empreendedor, o dono do posto, ele vai instalar vários carregadores, eu não digo só um, mas vários. E assim, a gente que é usuário, eu tenho um carro elétrico e eu viajo muito, Fortaleza, Recife, João Pessoa, que eu atendo esses estados também. O usuário, ele é um novo conceito, ele também tem que aprender a se adaptar. Quando eu vou fazer uma instalação em Fortaleza, por exemplo, eu já sei que eu vou sair daqui 4 horas da manhã, vou parar com a turma na metade do caminho, ou ali em 30% do caminho, 1/3 do caminho, para tomar um café, carregar o carro, dar 100%, vou dar outra parada. Então, se o usuário, ele realmente se planejar, ele consegue fazer uma viagem tranquilamente. Eu tenho um cliente e agora ele está no Pará, ele foi de carro elétrico. Então, é impossível. Não, o cara está no Pará de carro elétrico. Ele foi tá nos grupos, né, divulgando essa aventura dele. Muito satisfeito. Eu gastava R$4.000 de gasolina para ir para o Pará, vou gastar 1/3, 2/3 do valor, então já estou economizando, vou buscar minha família. Então, sim, hoje você vai para qualquer lugar do Brasil, pode ir tranquilo, se planejar. Se não se planejar, vai ficar no meio do caminho. Perfeito. É uma coisa que eu percebi em alguns locais, e até postos de gasolina, que muitas vezes ele tem um carregador DC, com 2 cabos, né? Isso. 2 fios lá de carro para carregar. Conectores. 2 conectores. E também tem carregadores menores. AC. Faz sentido, Fernandes, porque imagine, você tem os modelos 100% elétricos e tem os modelos híbridos plugáveis. Como eu comentei, né, os híbridos, na sua grande maioria, não têm a tomada DC. Então você precisa ter as 2 soluções. Sem contar também que se você tiver em um posto de combustível o carregador DC já em uso, você mesmo com o carro 100% elétrico, você já pode conectar-se a uma estação AC enquanto aquela estação DC está em uso. Ao finalizar a recarga do DC, ele vai tirar o carro do AC e pôr lá, porque obviamente o carregamento é mais rápido. Então, em postos de combustíveis, faz muito sentido ter as 2 tecnologias. Então seria um conjunto ideal para um eletroposto desse nível. Isso, exatamente. Até porque o custo do 7.4, né, é bem menor em relação ao investimento que você vai fazer num DC. Correto. Hoje também tem uma tendência muito grande o pessoal de hotéis e pousadas colocarem carregadores, não colocar carregador rápido, colocar carregador lento. Isso. Porque
O hóspede ele vai dormir, deixar carregando, no outro dia ele vai dar as passeadas dele, mas durante a noite. Então, assim, há essa tendência, né? É uma tendência que vai ganhar muito volume no mercado, né? Eu, com meus clientes de hotéis e pousadas, que eu já instalei uns 3 em Tibau, já instalei alguns em São Miguel do Gostoso, eu sempre digo, pessoal, eu compro de 22. Vai aumentar o core business, né? Porque quando você põe um carregador, por exemplo, no empreendimento de hotelaria, né? Imagina, você está viajando, né? Com carro elétrico, vai se hospedar numa determinada região. Você vai optar por um hotel, uma pousada que tem carregador ou uma que não tem carregador? Então, uma possibilidade de você gerar ainda mais receita para o seu negócio. É como o Wi-Fi antigamente, né? O Wi-Fi, quando começou, os locais que tinham Wi-Fi eram lotados, né? Hoje, todo canto tem Wi-Fi. Então, eu acredito que com o passar do tempo, os carregadores também vão se tornar muito comuns em qualquer tipo de comércio. Então, como o Ronaldo falou, hotelaria também é um ponto muito importante de você ter ali os pontos de carregamento veiculares. E assim, é uma das coisas que eu falo muito pro pessoal, né, para os meus clientes. Eu digo, ó, o cliente diz, eu encontrei um carregador, eu sugiro muito carregador de 22 da Intelbras. Eu encontrei um mais barato. Aí teve um cliente que disse assim a mim, rapaz, eu encontrei um mais barato, deixa eu ver o carregador. O carregador é o tamanho de uma box, aquele de parede normal, de 22. Aí eu digo, peraí que eu vou buscar uma ali que eu tenho ali no carro. Aí peguei o da Intelbras, desse tamanho. Pesado. Eu digo, e agora, meu irmão? Tu quer dizer que esse é o carregador que você comprou mais barato? É igual a esse? Não é, cara. Entendeu? Aí eu abri o carregador, tem DR, tem disjuntor, tem DPS. Eu digo, amigo, não é a mesma coisa. Então, assim, é uma das coisas que eu sempre prezo nas minhas instalações, principalmente quando é empresa. Coloca um carregador bom. Porque você, por mais que você não use direto, mas o hóspede ele vai usar direto. A não ser, quanto mais robusto, melhor. Menos manutenção, menos problema na instalação, menos problema no hotel. O pessoal tem que entender que eu sou empresa, se eu tiver uma instalação robusta, menos problema eu posso ter. Porque na hora que o cara está instalando, imagina o hotel apaga. Isso. Porque o IDR disparou, porque tem uma fuga de corrente. Então, o pessoal tem que ter essa habilidade. O pessoal que instala e o empresário tem que ter muita essa habilidade de dizer assim, eu não vou querer o mais barato, eu vou querer o melhor. Uhum. Porque se meu hotel para 2, 3 horas, vai ficar muito mais feio para mim, muito mais caro do que eu investir. Exatamente. Um valor e aí vai ter que ter uma alta disponibilidade, né? Ele instala aquilo para ter uma disponibilidade de uso de energia e tudo, para ele não ter esse problema de desligar no meio do carregamento. Né? Pessoal, estamos chegando ao fim do nosso podcast sobre carregador veicular. Vou deixar a palavra agora para o Ronaldo, né? Queria que o Ronaldo falasse aí sobre a sua empresa, o que a sua empresa entrega aí, qual é os serviços que você faz, tá? E você falasse desse contexto aí. Tá, hoje a SMA é SMA Energy Solutions, então a gente trabalha com soluções de energia, né? Hoje a gente trabalha tanto com a parte de venda, instalação de carregador veicular, certo? Trabalhamos com venda e instalação de usina solar, né, que é o nosso know-how. Eu tenho 8 anos de instalação de usina solar, e aí a gente trabalha com automação em parceria com alguns outros colegas, né, porque às vezes o carregador toma muito do nosso tempo e a gente sempre tem uns colegas que nos ajudam em a parte de automação, segurança eletrônica, portaria. Então, quando a gente tem essa demanda, geralmente a gente fecha essas parcerias e sempre estamos dando essas soluções para o cliente, né? E uma das coisas que a gente estruturou a empresa, né, a SMA hoje, a gente trabalha muito com consultoria em energia, né? A gente tem muito problema em concessionário, né? O cliente é GD1 e recebe conta, é do GD2 e quer saber se aquela conta tá realmente de acordo com o que está proposto na lei. Então a gente pega todas essas contas e faz essa análise do comportamento do cliente de consumo e de geração, né? Com isso a gente tem um aplicativo, né, que a gente trabalha bastante, que esse aplicativo ele dá para o cliente essas possibilidades, de quanto ele está gerando, de quanto ele está consumindo, puxa a conta dele da concessionária. Então assim, a gente tem algumas soluções que a gente consegue atender o cliente, né? Hoje a gente está situado lá na Rua Tenente Osório 42, no centro Parnamirim, né? Lá a gente está fazendo uma reforma e além da venda e instalação a gente vai ter um eletroposto nosso, né, para atender o nosso cliente, uma sala de espera, o cliente tomar uma água, tomar um café, assistir uma TV, né, enquanto o seu carro carrega. E também nós estamos aí estruturando a empresa aí nos próximos 30 dias
a gente vai entrar também no ramo de venda de bike e moto elétrica, que é a nova tendência do mercado aí, então a gente vai conseguir também não só vender, né, a gente é representante de alguns importadores aqui no estado, o colega integrador que quiser comprar, a gente consegue intermediar isso aí, como também vender para o consumidor final. Perfeito. Obrigado, Ronaldo. Obrigado. Vou passar a palavra aqui para o Flávio. Flávio, eu queria que você desse uma explanação aí sobre a Intelbras, como é que a Intelbras está chegando nesse mercado de carregadores, e também falar para o nosso instalador, para o nosso técnico, como é que ele faz essa qualificação, como é que ele fica antenado aí com as tendências, com os treinamentos, como é que ele se qualifica aí nessa área. Perfeito, Marcos Fernandes. A Intelbras, ela é uma empresa de soluções, né, como você bem sabe, e a gente aposta muito nesse mercado, né? A gente tem estudado o mercado e os números mostram, né? Hoje você chega na China, você não ouve mais carros a combustão. Era algo impensado até alguns anos atrás, né? A poluição que tinha lá na China. Então hoje você tem um cenário totalmente diferente. Existem países nórdicos, né, como ali a Noruega, por exemplo, que já tem uma política de não ter mais carro a combustão há muitos anos, né? Eu acredito que o Brasil ele vai ter uma virada de chave, né, nesse tipo de mobilidade elétrica. Não acredito que os carros a combustão vão deixar de serem fabricados tão cedo, mas a tendência hoje é de extremamente um crescimento aí enorme, né? E para aqueles que querem se qualificar, né, de como instalar adequadamente os carregadores dentro das normas, a gente tem duas possibilidades de treinamentos. Temos os treinamentos que podem ser realizados na nossa plataforma de curso, que é o Intelbras, né? Cursos do ITEC, que é o cursos.intelbras.com.br. Lá você faz um pequeno cadastro, né, para ter acesso à plataforma e busca ali todos os treinamentos levados não apenas para a parte de mobilidade elétrica, mas também para solar, controle de acesso, energia de no breaks. Então existem várias soluções que hoje a Intelbras trabalha. E tem também os treinamentos que são realizados presencialmente. Hoje, como eu disse, né, eu estive aqui na TV Inteligente realizando um treinamento de boas práticas de instalações de carregadores veiculares, que é um treinamento de 8 horas. Então imagine o quanto de informação não foi passada no dia de hoje, né? Tanto foi um sucesso o treinamento de hoje que amanhã os alunos pediram para que eu retornasse para continuar dando um treinamento sobre como instalar os carregadores da linha DC, são os carregadores de alta potência, e também o software de gerenciamento de carga. Então, eu sempre recomendo, né, que no seu tempo, se você não tiver como participar, né, dos treinamentos presenciais, que você acesse a nossa plataforma de curso e realize os treinamentos online, que vai te dar muito conhecimento também. Então, o meu recado final seria esse, né? Então, busquem as nossas soluções e, obviamente, se qualifiquem para esse mercado. Perfeito, gente. Agradecer aí e dizer para vocês que a TV Inteligente aqui está pronta para atender vocês. Nós temos estoque, temos sala de treinamento. Então, assim, visita a TV Inteligente que a gente aí vai fazer melhor para vocês, tanto na parte comercial, na parte de treinamentos, tá? Então, nós temos a estrutura aí à disposição de vocês. Ok, pessoal? Muito obrigado. Obrigado, Ronaldo. Obrigado pela oportunidade, né? Obrigado, Flávio. Obrigado, Fernando. Até a próxima, então. Obrigado, gente.